Boa tarde, a minha cara, a minha nobre família rubro-negra. São 12 horas, 3 minutos. Salvador, coração do Brasil. Começa neste sábado, 13 de outubro de 2002, mais uma grande e sensacional atração do meu, do seu, do nosso programa Grito Rubro-Negro, que é o grito de guerra, é o desabafo, é o ponto de encontro da grande, fiel, a imbatível e a mais criativa torcida do Norte e Nordeste do Brasil. Vitória por amor, por ideal, imbatíveis, por causa da disposição. Eu sou leão da barra, tradição. Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão pelos campos do Brasil. Galera, o Vitória é o time da Bahia, de verdade. E eles que nos aguardem, viu? Axé, galera! Nasci em Vitória e vou morrer imbatíveis. Primeiro clube da Bahia, o quinto mais antigo do Brasil, a melhor divisão de base do futebol brasileiro. Sem perder o valor pela tradição de glórias, o Esporte Clube Vitória aprendeu a olhar para o futuro. É uma referência na formação de novos jogadores no país. O rubro-negro baiano é a imagem da esperança de futuros craques do nosso futebol. O Vitória, realmente eu fui com o Vitória, acompanhei o Vitória na Copa Baia de futebol juvenil. Vitória era campeão, os chilenos montaram o torneio com seleções dessa vez para tirar o título, mas o Vitória ganhou. E eu tive um encontro com o Figueiredo, o maior zagueiro que eu vi atuar. E ele me disse que o Vitória tem uma das 6 melhores divisões de base do mundo. A divisão de base do Vitória é comentado da Itália ao Chile. Uma das 6. Mas o time profissional é desconhecido. O Vitória nunca ganhou a Libertadores. Ele acha que o Vitória tem que ganhar a Libertadores e disputar o Libertadores bem, para ser conhecido. Mas em termos de divisão de base, aqui do Brasil, ele só citou o Vitória e o São Paulo. Para a torcida do Vitória, tão importante quanto falar de suas conquistas, é falar dos craques que lá despontaram para o mundo. Bebeto, Vampeta, Dida, Alex Alves e agora Alain Delon. Desde pequenos, os jogadores rubro-negros são acostumados a títulos. O Vitória já ganhou diversas vezes a Dallas Cup, a mais importante competição sub-17 para clubes. Este ano, sagrou-se campeão mundial sub-15 numa final contra os argentinos do River Plate. A divisão de base do Vitória tem tido um trabalho destacado das outros trabalhos no Brasil, principalmente por termos aqui uma estrutura altamente profissional, bem administrada e voltada todas as nossas atividades para o nosso objeto, que é o atleta. Ou seja, toda a nossa estrutura, todo o nosso potencial é voltada para o atleta. E com isso, essa energia canalizada para o atleta faz com que a gente possa ter bons frutos, bons atletas, sempre revelados, e a maioria das competições nacionais e internacionais, o Vitória sempre, quando não as conquista, ele está chegando sempre nas cabeças. E temos com isso elevado o nome do clube num cenário internacional muito grande. Alain Delon, correu, bateu! A Vitória foi uma equipe, né, que praticamente me criou, né, desde a divisão de base. Então acho que tem que agradecer muito aí o Newton Mota e o Paulo Carneiro também, que foram duas pessoas que me ajudaram bastante. E o Vitória para mim já faz parte da minha família. Uma coisa aí que mudou não só a minha vida, como a minha cabeça também, porque antes dele nascer eu não era aquele jogador que se interessava durante os treinamentos. Então acho que agora eu estou com mais responsabilidade, até porque tem
mais uma boca aí para dar comida, né? Então acho que é botar a cabeça no lugar e continuar dessa mesma maneira. Eu gosto de Erlan Delon, eu gosto dele. Primeiro, assim, minha família toda é tricolor. Meu pai é Bahia doente, né? E eu nunca me interessei, assim, por futebol. Mas depois que eu fui chamada para fazer um trabalho pro Vitória, para sair na revista do Vitória, né? Ser a garota Vitória. Aí eu comecei a me interessar, comecei a assistir os jogos, sabe? E eu percebi, assim, que o Vitória, assim, ele investia, assim, nas pessoas, assim, nos jovens, desde cedo. Teve até um time do Vitória que ganhou lá em Berlim, né? Os jovens. Então, assim, para crescer, assim, com bons jogadores, assim, no futebol. Aí eu me interessei pro Vitória. Ele não gostou, assim, não apoiou muito, não, essa ideia. Eu agradeço muito ao Vitória, porque foi o clube que eu comecei com 14 anos, tenho muitos amigos até hoje lá dentro, funcionários, não é um clube de coração. Eu, como um bom baiano, lógico que lá no Clássico Regional estou sempre pelo Vitória, hoje estou defendendo o Flamengo, né? Então é o clube de coração e as raízes rubro-negras já faz parte de mim. Essa história de criar craques começou ainda no século XIX. Em 1899, os irmãos Arthur e Artêmio Valente, legítimos representantes da aristocracia baiana, fundaram um clube de influência inglesa. Tanto que o cricket era o esporte mais praticado pelos primeiros associados. O remo rubro-negro também era muito forte. Com 100 anos de idade e uma vida de amor ao Vitória, seu Raimundo Machado gosta de lembrar com orgulho a história rubro-negra. Ele foi fundado com preto e branco. Sugeriram verde e amarelo. Mas Juvenal Teixeira, que eu conheci, pai de 2 jogadores de Vitória também, Renato e Gazinho, não ficava bem. Se o clube chamasse baiano, ou brasileiro, baiano está certo que fosse vermelho e amarelo, verde e amarelo. Mas como não era, ele sugeriria o preto e branco, facilidade de confecção de camisas. Agora, em 1902, quando fundaram a parte do futebol, então, por sugestão de Celso Godinho Espínola, que era torcedor do Flamengo, sugeriu vermelho e preto e foi aceito por unanimidade. Em 1905, o Vitória comprou sua sede no bairro da Barra. A mansão dos irmãos Valente possui até hoje 2 leões na entrada. Era o que faltava para o clube ganhar o apelido de Leão da Barra. O primeiro título baiano veio em 1908, mas só a partir dos anos 50 é que o clube profissionalizou o seu futebol. Eu estou aqui sentado no Barradão, nesse paraíso que eu amo. Eu às vezes não acredito que eu vi o começo de tudo isso. Era um buraco, um crotão. Eu não acreditava no que ia acontecer aqui. Rapaz, é um negócio, é um milagre. Só Deus. O Vitória, falam muito que o Vitória tem 100 anos de existência. O Vitória, no futebol profissional, nasceu a partir de 50. Até 1950, quem jogava no Vitória eram os filhos dos conselheiros. Eles jogavam de manhã no Baiano de Tênis e subiam à tarde para jogar na Graça. O Vitória era o sexto ou sétimo clube da Bahia. Com a inauguração da Fonte Nova, os conselheiros mais ricos do Vitória, que mantinham o Vitória, resolveram investir no futebol. Em 52, o Vitória ganhou um vice-campeonato, superando forças como Botafogo, Galícia e Piranga. Então, a partir de 53, o Vitória ganhou seu primeiro título. Quando alguém diz que o Vitória tem 100 anos de existência, tem, de glórias, mas até 50 no amadorismo. Vitória dominou o amadorismo do Norte e Nordeste. No futebol profissional, o Vitória nasceu a partir da década de 50. E daí marchou de maneira honesta. E começou a ganhar títulos e perder títulos, porque o Vitória nunca foi time de bastidores, na calada da noite. E nosso principal adversário ganhou muitos títulos dessa maneira, e o seu presidente, o ex-presidente, colocou em um livro, passou o recibo. Então não tenho inveja dos títulos do nosso principal adversário, porque os nossos foram conseguidos de maneira honesta, dentro do campo da luta. A partir daí, o Vitória formou grandes times. Tinha Pinguela, para muitos uma espécie de Newton Santos da zaga, tamanha sua categoria. E tinha Quarentinha, um craque que fez o escritor João Ubaldo Ribeiro
se apaixonar pelo Vitória. Quarentinha, que depois ficou famoso, foi Botafogo, chegou a jogar na seleção e tal. Como ele era paraense, mas começou a se projetar no Vitória, foi de lá que ele veio pro Botafogo. E Quarentinha, eu via jogar e comecei a admirar, porque era um belo jogador mesmo, um pontapé fenomenal, um chute fortíssimo e tal. E aí um dia eu estou na beira do campo assistindo o treino, e Quarentinha passou, com o calção arregaçado assim, passou por mim e fez oi, me esticou a bola. E disse aí, chuta aí, campeão. Aí as lágrimas quase me vieram aos olhos. Eu achei que Quarentinha, fazendo treino físico, ou qualquer hora que eles não estavam ocupando o campo lá no clube, o campo principal, tinha me visto jogar e sabia que eu era campeão. Na realidade, Quarentinha falou campeão quando falaria com uma criança qualquer. Mas eu achei que era um amigo meu e admirador do meu futebol. Aí fiquei em Vitória, porque inclusive eu me dava com Quarentinha, quer dizer, eu cansei de respirar fundo, ver Quarentinha, porque o Vitória tinha o apelido de Leões da Barra. É a Barra, mas é a Barra da Bahia. É um bairro muito diferente da Barra da Tijuca aqui, mas é a Barra. Então a sede do Vitória era na Barra, era apenas esse apelido que se bota em time de futebol, era o Leões da Barra. E eu morava na Barra, perto desse clube onde eles treinavam. De maneira que a gente de vez em quando passava por Quarentinha e outros jogadores. Eu me dava com outros também. Mas Quarentinha era estrela, então Quarentinha passava, eu já respirava fundo, assim, para os outros amigos meus verem, né? Eu passava com a cara de que não estava dando essas bolas todas, dizer assim, oi Quarentinha, como vai, João? Ó, porra, era uma consagração. E aí eu sou Vitória irremediável, não tem jeito. Um dos grandes jogadores do Vitória foi aquele Quarentinha. O primeiro título da era profissional veio em 1953 sobre o Bahia. A partir daí, eles se multiplicaram. Em 1957, o Vitória começou a melhor de 3, tomando 1-0 do Bahia. Chegou na quarta-feira, deu 4-0. Eu não fui em nenhum dos dois jogos. Meu pai, descrente, quando chegou na partida final, eu fugi. Fugi com uns amigos meus, tinham pessoas maiores, fomos para geral, inclusive. E o Vitória deu 2-0. Eu pulei o fosso, agarrei os jogadores, tanto que até hoje Reinaldo Rodrigues se lembra que eu segurei no dedo dele para entrar no vestiário e ver os jogadores. Com os títulos, o Vitória foi perdendo a cara aristocrática e ganhando o povo de Salvador. Até a década de 60, o Vitória realmente era um clube mantido pelos grandes conselheiros, pessoas espetaculares que têm um passado aqui dentro inesquecível. Isso era ruim, porque o povão torcia pelo Bahia, pelo Ipiranga, pelo Galícia, pelo Botafogo, e não torcia pelo Vitória. Então, a partir da década de 60, o Vitória, os grandes conselheiros deixaram, o Vitória começou a ser dirigido por pessoas de classe média. Então começou a se popularizar, mas conseguiu tal feito a partir da década de 70, com o falecido presidente Raimundo Rocha Pires. Ele popularizou o Vitória e deu ao Vitória essa torcida espetacular que hoje cresce a cada instante, que é a torcida feminina maior do estado da Bahia é do Vitória, e é infantil também. É infanto-juvenil. Agora a torcida adulta ainda é o nosso principal inimigo, o arqui-inimigo. No próximo bloco, o Vitória sai na frente e inaugura seu primeiro estádio. Era difícil não se popularizar com a equipe que o Vitória montou no início da década de 70. Era um time fenomenal, time que tinha Osni, André, Mário Sérgio, Gibira, Paulo, Dutra, era um time fenomenal. Vitória chegou a quarto colocado do Campeonato Brasileiro, não foi a final com o Cruzeiro, por causa de um juiz gaúcho chamado Agomar Martim, depois conhecido como Zebrão. Ele tirou, não marcou 2 pênaltis aqui contra o Vasco, entendeu? Aí o Vitória ficou com 4º lugar. Foi uma lástima, porque o Vitória tinha condições de ser campeão brasileiro. O inesquecível título baiano de 72 teve como heróis 2 jogadores em especial, Mário Sérgio e André Catimba. Mas esse jogo que vocês falam aí da 10/72 é uma coisa engraçada que vocês não contam, porque talvez tenha passado despercebido. O Bahia já tinha praticamente ganho o campeonato. O campeonato já era do Bahia. O Bahia jogava por 2 empates.
E a gente, para conseguir esse campeonato de 72, a gente tinha que ter 2 vitórias. 2 vitórias. Então esse campeonato foi o ano que o Vitória entrou no campeonato nacional. Então esse campeonato, final do campeonato, conseguiram, através de Pirinho, admitido, conseguiram botar esse jogo para o final de dezembro, após o campeonato nacional. Nisso, o Paulinho de Almeida foi muito esperto. Nesse período que nós estávamos disputando o campeonato nacional, que era a primeira participação do Vitória no campeonato nacional, ele armou a equipe para disputar a final. Então ele foi muito malandro, ele foi muito esperto. E no período que nós estávamos disputando o campeonato nacional, ele conseguiu armar a equipe e sabia que o Bahia jogava ou por 2 empates ou por 1 vitória simples. E o Vitória, para ser campeão, tinha que ganhar 2 partidas seguidas. Então os jogos, para mim, foram mais inesquecíveis no sentido de... Eu me lembro até hoje assim, todos eu vou me lembrar, mas esse que me chamou a atenção foi essas 2 partidas final de 72. E na primeira partida veio até 2 gols, 1 de cabeça, coisa incrível, que Mário Sérgio não tinha aquele caguete para cabecear a bola. Fez 1 de cabeça e outro de fora da área bonita. E nós ganhamos esse jogo de 2-0 e na final nós vamos de 3-1. Nova chance para Landelon. E ele fez um golaço, o 3º dele na partida. Vitória 4-2. André Catimba não foi aqui na Bahia, não foi em Salvador, propriamente, nem em São Paulo. Foi quando eu fui pro Grêmio em 77. Não sei se é gaúcho, mas nessa época você devia ter uns 2 ou 3 anos, em 77. A gente estava vencendo o jogo. A gente estava vencendo o jogo e Oswaldo de Souza, que era locutor da Gaúcha na época, eu comecei a catimbar o jogo. Comecei a catimbar, pegar a bola para escanteio, nego vinha, provocava a falta. Comecei a sacanear bem a partida. A gente estava ganhando o jogo de 2-0, que era um turno que a gente já ganhava. Aí, de tanto eu sacanear, terminou a partida de porrada. O pau quebrou. O pau quebrou e eu tive que... Os caras só avisavam a mim, né? Era Gardel, era famoso, só vinha em cima de mim. Mas como eu nunca pude correr do pau, eu dei peça com eles e graças a Deus, daí pra cima, conseguimos ir até o final. Aí pegou o André Catimba. A eterna rivalidade com o Bahia está presente em toda a história do Vitória. Como existia antigamente, Vitória e São Salvador, era o grande clássico daqui. Naquela época que eu comecei a torcer, Vitória e São Salvador. Tinha um morro na Chapada que ficava perto da garagem, entre o rio e o campo de bola. Tinha o senhor Caetano, era um mulato alto, forte. E ele tinha uma espécie de um canhãozinho, e todo gol que o São Salvador fazia, ele dava um tiro de pólvora seca. Eu ficava danado com aquilo. E sempre tem que existir, em todos os estados. Os 2 maiores times sempre tem a rivalidade. Em Salvador, o primeiro Bavi da decisão do 2º turno do Campeonato Baiano. Clayton bateu de primeira da entrada da área, 1-0 Vitória. Ganhar um Bavi é tão importante quanto ganhar um título. O torcedor é fanático, o torcedor do Vitória, ele é convicto, ele morre pelo Vitória. Ele não perde discussão para ninguém. Doce é perceber que um rubro-negro nunca esconde sua grande e verdadeira paixão. Um rubro-negro. Este é sempre autêntico e verdadeiro em tudo o que faz. Ele não deixa apenas transparecer. Ele se mostra de frente. Se entrega de corpo inteiro. E sempre que pode, abre seu coração. E de peito aberto, canta com todas as letras. Eu sou Vitória de coração. Afinal de contas, torcer pelo Vitória é, antes de tudo, ser um vencedor. O Vitória, principalmente a torcida do Vitória, é igual em termos assim, ela tem uma forma assim de qualitativa, né? Porque o time do Vitória conseguiu sobreviver, conseguiu
passar por todas essas turbulências, porque um time realmente, como o Vitória sofreu tanto de arbitragem, sobre federação, foi muito prejudicado, realmente que eu acho que esse valor que Vitória tem de conseguir, né, superar todas essas desvantagens, todas as adversidades, é nato do Vitória. O estádio Manuel Barradas, o Barradão, grande orgulho dos rubro-negros, tornou-se ponto de honra nas discussões com os rivais. Para a torcida do Vitória, nunca é demais lembrar que o rival não possui campo próprio. Ele disse que ele tem tanto medo de jogar lá no Barradão, eu entendo, a gente vai para Fonte Nova e ele não vem do Barradão, porque ele tem esse medo. Ele deve tremer quando ele chega perto do estádio, alguma coisa quando o jogador chega. Ali, Quando vai descendo, que ele olha o paraíso que é o Barradão, que ele olha aquela maravilha que é o Barradão, ele fica pensando assim, poxa, como é que pode? Eu não tenho um negócio desse. Então ele fica sempre lutando. É um dos seis maiores estádios particulares do Brasil, é o nosso, né? Isso. Quando o jogador do Bahia vai jogar no Barradão, a informação que nós temos como torcedor é que eles vão com um bloquinho na mão para pedir autógrafo ao pessoal que trabalha no Barradão, para tentar pegar quem foi que fez o estádio, né? Eles querem saber quem foi, porque acha tão bonito o goleiro acha a trave maravilhosa, a grama perfeita, acha bonito a pintura da arquibancada. Todos os 9 grandes títulos do time profissional que você já viu na última década. Como consequência, o fabuloso aumento da torcida rubro-negra. Vai ter festa no Barradas, quem quiser pode chegar. A inauguração do Barradão, em 1991, coincidiu com o início da supremacia do Vitória no futebol baiano. Em 1990 e 2000, foram 7 títulos, com destaque para o tricampeonato de 95, 96 e 97. Em 1993, faltou pouco para o título brasileiro. O clube foi vice-campeão, perdendo na final para o Palmeiras. Em 1999, a equipe chegou até a semifinal. Também, na década de 90, o Vitória foi bicampeão da Copa do Nordeste, em 97 e 99. Neste último, um inesquecível triunfo sobre o rival Bahia na decisão. A torcida do Vitória é uma torcida poderosa, porque você vê, é uma torcida forte. Ótimo toque pro Vitor, tá dentro da área, girou, conseguiu, cruzamento, toque de cabeça, Landelon. O crescimento espantoso do Vitória só aumenta as esperanças da feliz torcida rubro-negra. Para ela, vencer é tão certo quanto indica o nome do clube. Tudo isso ainda tem o melhor, o mais belo. Tem a emoção, a vibração de ser rubro-negro, a energia contagiante com que a torcida vibra, pula, comemora cada gol, cada título. Porque é assim que o Vitória quer ver sempre sua torcida. De bandeira na mão, sorriso nos lábios e orgulho no peito.